Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento Pixel Internet, a internet do seu jeito. Deal Sound, tudo para som automotivo e Insul Filme. Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Mulheres de Conquista. Boa noite, Su. Boa noite, amiga. Tudo bem? Graças E aí, a Deus. chuvinha? Boa, né? Chegando atrasadinha aí, gente, por conta da chuva, né? Nós atrasamos, nossa convidada também veio de longe. E assim, achei até que não viria, viu, Su? Porque e bem assim, aceitável, né? Com Se ela não certeza. viesse. Porque Por a pista conta, vem da de longe, chuva, vocês vão saber isso. quem é, né? Acho que todo Pista mundo já viu. perigosa, Com né? certeza. Gente, boa noite para vocês. Uma ótima noite aí para todo mundo. Um bom programa para todo mundo. Compartilha nosso programa para que todo mundo assista, para que todo mundo tenha conhecimentos. Que hoje nós vamos falar com uma mulher muito especial, né? Pra gente, Uma né, ela é companheira e especial uma mesmo. amiga que fazia quase 4 anos que a gente não se via. Isso E mesmo. nós, amigo é amigo, né? Você não esquece. Uma mulher de luta, de garra, né? Sim. Que deu seu nome aí em tudo que se propôs a fazer. Eu garanto que vocês aí de casa vão adorar esse programa, né? Sim, com certeza. Porque ela é fera. Sim. Ela é muito fera, tem muito conhecimento, sabe para que veio, sabe o que vai falar, né? É defensora das mulheres, isso é muito importante, né? Com certeza. Que hoje tenhamos representantes, né? É uma advogada brilhante. Vocês vão adorar conhecer a nossa queridíssima Cícera Zanata. Boa noite, Cícera. Boa noite, meninas. Como é bom a gente se sentir em casa, né? Vocês vão falando, a vontade que dá é de abraçar vocês. Ai, que Ai, que delícia. bom. Obrigada. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A casa sabe que É tá sempre de sua. portas abertas para você. A casa é sua, como diz a minha amiga. A casa é Isso, a sua. casa é sua. E já tem um pessoalzinho aí ligadinho já, viu? Nos acompanhando. E assim, Isso. a gente se sente muito feliz, né? De você Sim. ter esse sentimento de estar em casa, que é o que nós, né? Sim. Gostamos de passar para os convidados que vêm aqui. E realmente a casa é sua, se sinta à vontade. Pode falar o que você quiser aí para o nosso pessoal. Que eu garanto que você tem muito conteúdo aí para passar. E quem está nos assistindo vai adorar te conhecer, assim como nós conhecemos, né? Sim, com certeza. Hoje, Cícera, rapidamente, só para a gente dar uma repassadinha aí, a Cícera é de onde, né? E da onde que a Cícera mora hoje, de onde veio a Cícera. Quem é a Cícera? Doutora Cícera. Eita, gente. Cícera Zanata. A Cícera Zanata fala demais, mas bora lá. Fazia realmente 4 anos, né? E não tem como não se sentir em casa. Primeiro porque esse lugar é especial, vocês são especiais. Obrigada. E realmente, você falava da amizade, dos amigos. Quando a gente tem uma essência muito parecida, você se atrai, você se une, você prospera, Verdade. você caminha. Não é o tempo, é o coração que vai Isso mantendo mesmo. isso, né? Sim. Tem gente que até engana, mas a essência, ela é o que nos faz perdurar, nos unir. Então, a Cícera é essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que você já conhece há muitos anos, que sempre usou o coração para tudo. Pernambucana, que chegou a Itupeva com mais ou menos 8, 9 anos de idade, né? Hoje eu tenho 46 e resido em Itupeva ainda. Atuei na área química, tenho 2 filhos, fui professora da rede pública aí na área de sociologia, de história, tinha projetos para adolescentes, inclusive para Enem. A gente acompanhava, indicava, instigava ali as questões para que eles seguissem um caminho da faculdade também. Então, em 2 escolas públicas lá de Itupeva, no Anchieta e no Monsenhor. Eu estudei no Monsenhor na minha juventude e até o colegial, que na minha época era colegial. Isso mesmo. E aí, por uma fatalidade na família, a Cícera sai da área química, entra no direito em 2009 e, desde então, atuando em Defensoria, Procuradoria-Geral do Estado, Delegacia Tributária, são através de concursos, então a gente tinha uma bolsa ali para garantir também, né, a subsistência, porque ser estudante, ser estagiário não é fácil.
E, posteriormente a isso, eu também fui estagiária na faculdade de 2 desembargadores, o Dr. Cláudio Levada, que faleceu, e da Cristina Zucchi, que ainda é viva. Graças a Deus. Consegui a minha OAB no 4º ano da faculdade, né, os filhos pequenos, então eu dividi o meu tempo entre os estudos, estágios e o trabalho. Abri o escritório, antecipei a minha colação de grau, que a gente se forma, termina ali, depois você cola grau para que depois você consiga pegar o número da ordem. E eu consegui antecipar, já tinha um escritório, já tinha gente que estava me esperando para eu advogar, que via ali estudando na defensoria, inclusive ficava na calçada da defensoria e falava, você vai pegar a minha causa. E foi trabalhista. E a gente ganhou, e aí foi uma ação que deu para nutrir 1 ano de trabalho, e me filiei à defensoria, e desde então eu estou no direito. Vendo algumas questões aí, que a gente que é mulher e tem o coração no lugar do cérebro muitas vezes, né? Questões das pessoas com deficiência, eu, como advogada da área social, de defensoria pública, me joguei a concorrer à política, e aí a advogada acabou virando política. Você sabe, Cícera, ontem eu, Caçu, eu e a minha companheira, eu falo sujeito, porque a gente é muita intimidade, né, amiga? Ia chamar ela de Daia. A gente teve a oportunidade de estar ontem em Jundiaí, lá no Fundo Social, lá? Fundo Social de Jundiaí. Isso, no Portão 3, né, lá. Junto com a Ellie Charcani. Recebemos um convite dela, você conhece? Já ouvi falar. Já, nossa, uma lindeza. Ela é ativista de doenças raras e presidente do Conselho Atípicos do Brasil, né? Isso. Ela já ficou suplente como deputada. Tá? A gente já teve oportunidade de acompanhar ela também lá na Lesp em São Paulo, num debate que teve, que foi uma coisa maravilhosa. E você sabe que quando você fala aí de defender o deficiente, aquele que realmente precisa, que necessita de alguém que o defenda, veio muito a casar com tudo que a gente ouviu ontem. Porque ontem a gente conheceu também uma advogada. E detalhe, viu? Da onde? Sergipe. Você é de? Pernambuco, Sergipe. Então, ela é de Sergipe. Uma mulher porreta. Gente, nossa, eu acho que eu vou compartilhar o seu telefone com o dela. Porque fantástico. Rubilene. Fia, não tem medo de falar, não. Gente, ela falou uma fala ontem lá que eu fiquei assim encantada. Então, a gente vê a importância, né, de você ter alguém assim, né? Ter advogados comprometidos em defender o que realmente tem direito, não sabe do seu direito, né? Porque muitas vezes eles não sabem do direito que tem, mas não sabem nem por onde começar. Mas assim, ao mesmo tempo, a Cícera depois vai explicar pra gente sobre isso, mas assim, ao mesmo tempo, o que eu e a Su depois vamos conversando no carro, alguns direitos que são engessados, que são assim, absurdo, que estão passando por meio de profissionais, tá? Que não sabem o que estão fazendo. E, infelizmente. Eu não vou citar quais. Eu não sei se eu. Vou citar sim. Juiz. Mas foi a fala da advogada. Exatamente. Por isso que eu tô. Juiz e médico. Exato. É o que ela falou. O juiz está ali, ele não vai avaliar a doença que a pessoa não estou falando mal de juiz, não estou falando mal de... realidade. Porque é a mesma coisa... É a realidade. É a mesma coisa, eu penso assim... Nossa, esse programa vai dar umas 3 horas. Eu penso assim, Cícera, veja bem, você sabe fazer injeção? Não, eu até tenho medo de injeção. Tá. Não sei. Então... Como é que você vai, por exemplo, ensinar alguém a fazer uma medicação? Não tem como. E como que eu vou falar de lei para alguém? Então. Eu não sei nada. Eu via durante o meu exercício do mandato lá na Câmara, muita gente com a lei na mão. Muitas mãezinhas com a lei na mão. Existe uma diferença entre você ler a lei, você interpretar a lei, o que ela quer dizer, o que é exceção,
E o que acontece muito é que o judiciário é engessado. Sim. Né? Eu vi que vocês ficaram meio assim de falar de juízes, Não, mas porque é uma realidade. Tem uma promotora lá na cidade que ela fala, quando eu falo, o judiciário não anda, ele se arrasta, é uma tartaruga. Ela fala, verdade. Então, eles sabem da realidade. Quando a gente tem a lei e a pessoa apresenta a lei, e ela tem que fazer prova do direito dela, que já está na lei, você fala, meu Deus, mas que sofrimento, porque a lei já existe. E a pessoa fala, mas existe lei. As leis nesse país não funcionam. Não é que não funcione. Até essa lei sair do papel, até aquele juiz julgar, aquele promotor acompanhar, e todos os recursos que um processo permite que existam, a pessoa que está precisando da bombinha lá, do diabetes, que você deve saber melhor o nome do que eu do aparelho. Sim, do destro. A criança que está precisando ser laudada, né? Aí os profissionais da saúde, a grande maioria, vou fazer um laudo, você é da área da saúde, sabe melhor do que eu, vou fazer um laudo genérico. O laudo genérico mata a criança que tem várias especificidades, que você vai dar a mesma medicação e, de repente, aquela criança precisa de uma equipe multidisciplinar e não daquela medicação. Mas tem o laudo, ganhou na ação, vai ser assim que vai acontecer. Então, nós temos um monte de disfarce, um monte de maquiagem, e tudo tem causado, assim, uma exclusão muito grande, um sofrimento muito grande, um atrofiamento muito grande. E a maioria das situações são tudo para inglês ver. Quando eu falo de maquiagem, a maioria dos políticos são maquiagens. Né? Os 4 anos que a gente ficou sem se falar, eu vi lá políticos que muitas vezes eu levantava sozinha para reprovar na Câmara tudo o que estava acontecendo do ex-prefeito e do atual prefeito. Se você perguntar para a população o que aconteceu, ninguém vai saber. E aquele que levantou para reprovar o que a população estava esperando na área da saúde, na área da educação, que são as grandes áreas, né? Hoje é um grande defensor da população. Vai ser até candidato aí a prefeito ou a prefeita. Por quê? Tudo é uma maquiagem. E profundamente nessa questão dos necessitados, a gente tem até lei. Mas a lei diz, para eu te dar o direito, você tem que me trazer um laudo, prontuário, para isso, aquilo acolá e outro. 6 etapas, né? Ontem a advogada. Muitos. E ainda assim, né, o poder público tem o direito de recorrer daquilo. Exatamente. E você sabe que eu gostei muito de uma fala também me corrija se eu estou falando. É o presidente que estava lá, né? Do INSS do estado de São Paulo. É isso? Ele não era presidente, ele era representante do INSS. Ele trabalha no INSS. É um chefão lá. Do INSS. Do estado de São Paulo. Da parte administrativa do INSS do estado de São Paulo. Isso, estado de São Paulo. Isso mesmo. E fizeram, acho que uma pergunta para ele lá, dizendo que por que ele não tinha direito de receber uma revisão na aposentadoria. Sendo que o que ele estava ganhando era pouco demais, o quanto que ele contribuiu. Aí depois a outra pergunta era, como que era? Por que a renda... a situação que a gente vive aqui também. Eu estou me deparando com vários pacientes nessa situação, que a família tem 2, 3 doente, tem paciente doente, e uma pessoa trabalha, mas ela ganha 1.800. Entendeu? R$1.800. Olha que bacana. Legal. É muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. 1.800, entendeu? E aí o que vai acontecer? Aí perguntaram para ele. Aí divide essa renda. Perdão da palavra, essa maldita renda per capita, que aí ultrapassa. E a pessoa aí sabe o que o cara do INSS falou? Vocês têm que... Não é o INSS só executa as leis. E ele tem razão no que ele falou. Ele só executa, o INSS só executa. Não foi eles Quem que é criaram, né? que faz as leis, que criam as leis? Exatamente. Os senadores, os ministros, os deputados. Mas a fala Acabou. dele foi precisa e perfeita. Realmente é isso mesmo. Perfeita. Aí o que ele quis dizer? Na hora de votar, vocês têm que prestar atenção quem são os seus representantes. Falou mesmo, verdade. Cumprimentou com isso.
Mas esse é o grande problema. Exatamente. Na hora de votar, não adianta você saber em quem você está votando. Você tem que acompanhar essa pessoa Você tem que o tempo conhecer a todo. pessoa. Exatamente. Da sei onde lá, veio essa pessoa? Qual é o ídolo dessa pessoa? Onde que essa pessoa mora? Eu O que essa escolhi um pessoa deputado. faz? Eu tô achando que esse deputado, nos debates, ele tá se saindo bem, tá postando nas redes. Vou votar nele? Não, eu vou ver a história dele primeiro. Porque hoje a gente Depois sabe que a eu decido mídia, meu voto. depois da mídia, todo bobo e todo idiota virou um rei, Exato. um Superman, um salvador da pátria e por aí vai. A mídia. Então, na política, nós temos as cores que nós temos que usar. Então, já vai para o seu consciente ali, ou o seu inconsciente, aquela cor é daquele candidato. Aquele partido é o partido. Esse grupo é o grupo. Mas e a pessoa? Porque essa pessoa, ela é um ser humano dotado de princípios ou não princípios. Sim. Caráter ou ausência de caráter. E na hora de votar, ela pode aguentar ir contra o grupo dela e a favor da população que votou nela. É o grande diferencial. Seria Hoje é correto, grupo. né? Você vê turminha, né? É. E se bobear, todo mundo, os grupinhos se pegam na saída da escola ali. É um absurdo. Quinta série é um absurdo. Só que essa quinta série, entre aspas, é o povo que governa lá em Brasília. Sim. Então, é o povo que vai falar da revisão da aposentadoria, que o próprio STF já está falando que não pode. Isso então, mesmo. A pessoa ela é aposentada com um salário mínimo vigente federal, que é diferente de um salário mínimo estadual, que tem estados que têm diferença de salários, né? E essa pessoa, ela tem que voltar a trabalhar. Porque com 1.518, sei lá, que é hoje... 12, né? Se eu não me engano. 1.500 e alguma coisa de salário mínimo, se você for pagar aluguel... Eu acho que nem o seu aluguel você não paga. Então, o que você tem que fazer? Você vai trabalhar. E aí você perde o requisito que está na lei que você preenche para ter direito. Isso no nosso estado de São Paulo, né? Cada estado tem as suas concepções a respeito de requisitos para cada tipo de benefício ou auxílio. Então, é realmente um absurdo. Quando a gente fala, por exemplo, do BCP-LOAS, para a criança que tem o autismo, né, para as crianças, eu falo necessidades especiais, pode ser negada. Mas isso não quer dizer que, juridicamente, essa criança ou esse adulto, essa pessoa, ela não tenha o direito garantido em juízo. Então, geralmente, se pega a negativa administrativa e se entra em juízo. Porque não é uma condição que preencheu um requisito econômico da renda per capita. É um direito pela condição da pessoa. Então, mas não é julgado dessa forma, É julgado. O INSS é que nega, porque ele vai pelo requisito. Entendi. Aí o juiz... Então, existe uma diferença Existe uma diferença. Eu tô te falando porque, assim, eu estou atualmente com uma situação em que eram duas filhas deficientes, tá? Uma foi a óbito. Uma delas recebia, não eram as duas, uma delas recebia o benefício. Porque eram 4 na casa. Hoje, então, ficou 3. Então, aquela que recebia, perdeu. Ela faleceu, perdeu a renda. Não. A que ficou. A que ficou. Perdeu. Por que ela perdeu? Porque a renda per capita... a renda subiu. Aumentou porque tem um membro da família a menos. Então, nesses casos, a gente aconselha a recorrer. A entrar com recurso. Eu disse para ela procurar... a defensoria não dá advogado para algumas áreas. Né? Previdenciário, trabalhista, geralmente não se nomeia advogados, né? Mais família, criminal e algumas outras questões. Então, a gente sempre aconselha a procurar um advogado especialista na área para rever judicialmente essas questões administrativas. Então, administrativamente, eles vão olhar a lei e vai ser um cara crachá. Preencheu o requisito ou não preencheu? Deu ou negou? O judiciário vem e analisa e fala, pera, aqui no caso concreto, não são as questões administrativas, mas as questões de direito ligadas e que a pessoa preenche o requisito na condição de ser essa pessoa assim, assim, assado. Então, a gente sempre entra um advogado da área, demora, falei no início da nossa conversa, o judiciário ele não se arrasta, é uma tartaruga, sei lá o que poderia ser por analogia comparado. Mas uma hora sai.
Porque você tem um salário mínimo, você divide por 4, acho que fica 200 e pouco, Pra salvo cada. engano. Aí faleceu um, saiu desses 200 e pouco. Então, Aí aumentou um pouquinho. no recurso, você coloca, olha... e outra, às vezes as pessoas, o que para nós é óbvio, para as pessoas mais simples, meu pai e minha mãe, por exemplo. Ontem eu tive no cartório para pegar uma certidão de casamento atualizada. Então, sou eu que vou para os meus pais. Se eu for explicar lá, certidão de casamento de inteiro teor atualizada por uma questão de aposentadoria, meu pai e minha mãe não vai saber. Exato. Então, meu pai e minha mãe precisam de auxílio para que eu explique algumas formalidades. Quando a gente fala para a pessoa semelhante aos meus pais, por exemplo, e ninguém é obrigado a saber todas as partes jurídicas, nem advogado não sabe, a gente explica, olha, você vai pegar o quanto você gasta na sua casa de alimentação, o quanto de medicação, porque geralmente as pessoas têm necessidades especiais em relação à medicação, Sim. à alimentação, vestuário, porque assim, você deixa a pessoa numa condição de miserabilidade total para poder dizer que ela tem direito a um auxílio ou a um benefício. E aí você tem o direito de recorrer, seja administrativamente fazendo o rol de todas essas provas da sua realidade de vida, seja com essa negativa e todo esse rol de provas no judiciário. Entendeu? Porque muitas vezes, juridicamente, você reverte uma decisão administrativa que não se adequa à realidade dos fatos, nem da pessoa. Muito interessante saber, né? Então, mas para isso a gente tem que ter um bom advogado, Tem. né? Aqui em Várzea tem uma colega que era do fórum aqui, que estagiou na época quando eu fui mediadora e conciliadora aqui. Eu fui da doutora Érica Midori, a gente tinha um trabalho de voluntário como mediadora e conciliadora. Na época, acho que inaugurou o Sejusc também, aí a gente acabou atuando lá. E hoje ela está, hoje não, já faz uns anos, isso tem muitos anos, aliás, ela está com o escritório aqui, e a gente até combinou de fazer uma live, um trabalho falando especificamente desse benefício para as pessoas com necessidades especiais, a criança com TEA e tudo mais, e o escritório dela é especialista nisso. Isso é muito bom. Isso é bom saber. Depois vai Depois passar passa pra pra gente. gente o contato, Sim. porque a gente se Pode depara deixar. aí nas nossas visitas Nossa, nem me com fala, várias muitas. pessoas que precisam, né, de benefício, mas não sabem ir atrás dos seus direitos. Inclusive, no bairro onde eu trabalho, tinha uma família que eram em 4 pessoas, o pai e a mãe, uma criança que teve o diagnóstico de autismo, na época ele estava, acho que com 5 para 6 anos, e a irmã de 10. Porém, o pai ganhava naquela época um salário mínimo e eles também viviam de aluguel. O benefício do LOAS foi negado. A mãe num desespero, porque o que ela ia fazer? Ela precisava de um benefício que ela não podia trabalhar, e a gente sabe que uma criança com autismo demanda muito investimento. Sim. Porque, infelizmente, o nosso SUS é maravilhoso, porém também é demorado você conseguir uma consulta com um neurologista, você conseguir ser inserido na PAI para fazer as terapias necessárias. Então, a mãe estava tentando, para ele não ter um atraso no desenvolvimento, pagando algumas terapias por fora. O que ela e o pai decidiram fazer, que eu fiquei morrendo de dó. Eles se separaram perante a lei, para ela entrar com o pedido como mãe solteira, que ela cuidava dos filhos e não tinha renda. Aí foi concedido o benefício para a criança. A gente vê que parece que absurdo, a pessoa né? parece que a pessoa está no oceano nadando, para não se afogar, ela lança mão de qualquer coisa. Exatamente. Quando a gente fala do LOAS, ele é um assistencialismo ali. Ele é diferente de um benefício. A gente tem os benefícios, os auxílios, é diferenciado. O benefício continuado, ele é um benefício. Ou o LOA já é diferente do que é uma assistência. Aí eu tenho direito, sei lá, uma aposentadoria por invalidez. Então, são requisitos diferentes. Sim. Não é a minha área, né? Mas a gente viu tanto isso, que a gente encaminha tanto para a colega que é da área, que a gente acaba vendo. Então, de repente ela não preencheu o requisito para o LOAS, mas e para o benefício? Mas ela não sabia, né? Então. Aí a falta de conhecimento é o que eu falei, no desespero, porque ela precisava ter uma renda e não podia trabalhar. Aí foi o que ela fez, porque aí contou ela pagando o aluguel,
Ela não tinha renda, então seriam 3 pessoas na casa. Aí foi concedido o benefício. Aí dava certo. Mas para isso, ela Teve que se separar. se separou do pai. Su, nós estamos com o pessoalzinho ligado, a Paola. Vai falando o nosso pessoalzinho aí. Paola, Valdirene Pavan. Ah, Val lá de Itupeva, uma mega de uma mulher. Vocês precisam conhecer. É uma amiga, irmã, amo de Ela coração. tá elogiando você aqui. Que você faz a diferença. Candidata na a vice-prefeita, secretária de educação. Ela- Tem uma loja de vinhos, entre vinhos, que vocês precisam conhecer, que é fantástico. Verdade. A Val faz a diferença na vida de mulheres constantemente. Ai, que linda. Precisa vir aqui. E ela tá toda linda aqui na pasta de Não chapéu. é? Toda Ela é bonita. uma chiquetosa. Ah. Valdirene, você precisa vir aqui conhecer a gente. Daí Vem aqui bater Bater um papo. com a gente. Isso aí. mesmo. Aí, Seu tá Eliel, nóis. boa noite, seu Eliel. Boa noite, seu Eliel, tudo Seu bem? Seu Eliel é uma pessoa fantástica. Eu acho que esse assunto muito lhe interessa, né, seu Eliel? Como sempre, meu celular, gente, ó, ao vivo. Não está funcionando. A Judite, lá da Bahia, É a Judite Salles nos assiste lá da Sempre. Bahia, sempre. tá dizendo assim que esse é um... Que Deus abençoe a gente. Tá? E tá dizendo assim que esse é um programa que traz muitas informações. E ela tá dizendo assim, que convidada maravilhosa. Esse assunto que ele trouxe de muito importante. É muito importante para as pessoas ficarem sabendo e ficar atento. É isso aí mesmo, Judite. Um beijão pra você, viu, minha querida? Compartilha aí pro seu povo aí assistir, hein? E todo mundo ficar aí manda, ligadinho nos seus direitos, né? Exatamente. A Pri também tava ligadinha. A Pri, Primogênita. Também minha tá aqui companheira de ligadinha. trabalho, né, Pri? Isso, a Pri tá aqui, ó. Nesse sol Ligadinha também. escaldante O de Girson, hoje. O nosso Breno, que não veio Que não aqui hoje. O veio que aconteceu, hoje. Breno, com você, meu querido? Mas ainda assim tá nos assistindo, Tá, né? lindinho, outro companheiro da gente, né? Cícera, me fala uma coisa. Você decidiu sair candidata lá atrás, entrar na política, porque a gente que é mulher, a gente é esposa. Não, primeiro a gente é mulher, filha, esposa, Sim, mãe, dona de dona de casa, trabalho, estudo. empregada Olha, doméstica. empregada doméstica. porque somos nós que cuidamos da Não é? casa. Lavadeira, passadeira. Quantas funções? Não cabe nos 1000, dedos. não cabe mas nos dedos. Ó, gente, não cabe nos dedos. Bom, enfim, com vamos lá. uma única remuneração. Sim, eu não estou... Ó, seu Eliel. Sim, eu estou atento no assunto aqui. Pois é muito importante. É só isso, Eliel. Fica de olho, porque tem que catar os seus direitos. Seu Eliel é um Procura um paciente. advogado, seu Liel. É um paciente meu, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele. Gente boíssima. Tive a Nossa. honra de conhecer seu Eliel. Ele é uma figura fantástica. Então, quando você decidiu, qual era como que eu posso perguntar? Qual era a sua expectativa de você, como advogada, ir para a política? Eu imagino, conhecendo você, um pouco que eu conheço, né? Que a gente se conhece, a gente se fala, mas a gente não tem aquela convivência tão grande. Mas assim, eu imagino que foi assim era uma expectativa muito grande, porque eu compartilho dessa expectativa com você. Eu já complemento, tipo, o que te impulsionou a chegar na política, né? Todo o cenário que você já começa ali quando você era professora, né? Você já vê um cenário que você fala assim, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Porque professor tem isso, né? O que eu posso fazer de diferente na vida dos meus alunos? Porque o aluno muitas vezes já traz aquela vulnerabilidade de casa e muitas vezes ele tem o professor como amigo, como ouvinte, como quem pode acolher, deitar ali no ombro, né? E contar os segredos que geralmente para os pais eles não teriam coragem de contar, ou muitas das vezes está acontecendo dentro do âmbito familiar e ele não tem para quem contar, ele vê ali o professor como um elo, né? E aí depois você já vira advogada, que já cria um elo maior ainda, que quando as pessoas chegam para você, é tipo assim, eles não têm mais a quem recorrer. Por favor, me ajuda, tô passando por um aperto, tô passando por uma necessidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu preciso de uma luz ali no fim do túnel.
pelo menos não sei se é isso, né? Mas eu acho que onde você atuava, mais ou menos as pessoas já chegam para você no desespero, né? Aí você vendo todo esse cenário, o que te impulsionou a ir para a política, porque eu acho que você foi querendo fazer a diferença, né? Ajudar os mais vulneráveis, daqueles que realmente são os mais necessitados, que quando a gente entra na política, esse é nosso objetivo, né? A gente tem um sonho, né? A gente acha que é um sonho que não se sonha só, não é só um sonho, já dizia o filósofo Raul Seixas. Isso mesmo. Bom, mãe, esposa, todas essas profissões que a gente tem aí não remuneradas, esse acúmulo de funções, Isso mesmo. tem gente que não acredita, Darcy, que eu faço faxina, que eu limpo a minha casa. E nessa idade que eu tô, você acredita que eu adoro fazer essas coisas quando eu tenho tempo? Então, às vezes é numa madrugada, uma sexta, sei lá o quê, quando a gente tem um tempo, eu gosto de fazer, que até dá uma desestressada. Eu conversei com os meus pais, com os meus filhos, então eu sou divorciada. E até então, o pai das crianças é um excelente pai, mas nós nos conhecemos na juventude, somos amigos, entre aspas, mas o casamento não deu certo, quase 20 anos juntos. Tenho um filho que vai fazer 24 e 23, perdão, e uma filha de 21, né? Então, ele é estudante de medicina, ela é estudante de Relações Internacionais e Economia. São muitos meus parceiros e conhecem a mãe, chorou junto, deu apoio até hoje. Então, lá em casa a família não é muito grande, mas a gente senta sempre para conversar. Tem meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, meu sobrinho. Então, é um núcleo de família pequenininho, com alguns tios. Mas a gente sempre sentou, desde criança, não só para dividir as despesas da casa e ajudar os nossos pais, mas mesmo casados e formados, a gente se reúne para conversar e dividir a nossa vida. Então, eu vi meu pai e minha mãe muito preocupados quando eu decidi. Os meus filhos também ficaram meio assim, mas disseram, a gente te apoia. Então, como a gente é mulher e se joga em tudo, e quando a gente não tem um companheiro e os filhos já são grandes, o que você faz? Você mergulha de cabeça. Sim. Né? Su, falando do que você me pôs, pegando o gancho da Darcy, que eu estava falando com ela, lá como professora, atuando na área criminal, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, lá atrás, naqueles anos, de alunos meus, ex-alunos, me dizerem como é que funcionava o esquema do tráfico, como é que era a gerência, o aviãozinho. Sora, eu vejo o tênis do seu filho, gostaria muito de ter um tênis. Sora, me leva para sua casa para eu passar um final de semana com você, porque eu vejo seus filhos, queria estar junto. Eu perdi um aluno para o tráfico, então isso fez com que eu deixasse de advogar para a vara da infância e da juventude. E aí, como eu falei, essa questão do coração, de ser mãe, de ser advogada, político e direito é praticamente a mesma coisa. Você quer fazer alguma coisa por alguém. Enquanto advogada, as pessoas vão me ligar no desespero realmente. E eu vou sair pulando, pondo a roupa, porque no meu carro já tem uma roupa reserva, né, para eu sair me vestindo e chegar, às vezes, numa delegacia. Para dar tempo de acompanhar a pessoa, ou um acidente, ou num divórcio que a gente tem que ouvir, abraçar, ajudar. A gente fala que é um pouco de psicólogo de tudo e é realmente uma profissão bem, bem delicada. Então, do lado de cada mesa do escritório, eu pensava assim, por mais que eu entre com um processo, 2 processos, eu cheguei a ter quase 400 processos particulares e pela defensoria, né, na época. Você não muda uma situação. Então, o que eu pensei? Eu vou concorrer, depois de uma briga que eu tive com o ex-prefeito, não o atual, mas o ex, que hoje é presidente da Câmara até, e ele fala assim para mim, para de falar para o povo que você brigou comigo e por isso que você entrou na política. Porque eu saí do gabinete dele com o grupo, o conselho da pessoa com deficiência municipal, e a gente não foi bem atendido. E eu queria o passe livre para aquelas pessoas, que a PAI vira e mexe, passa por questões econômicas. Naquela época, inclusive, a gente não sabia se ia fechar. As crianças sem os atendimentos, sem as fisioterapias, e com acidente, e estava um circo de horrores. Aí a OAB me nomeia como advogada para acompanhar aquela situação. Faz um relatório, verifica a possibilidade de termos a isenção do passe para que as famílias em Itupeva pudessem ir para Jundiaí, para Teal, para outros lugares para dar continuidade. O prefeito bate na mesa, a cidade quebrada de uma gestão para outra cada vez pior. E aí a reunião não foi boa. E aquilo me rasgou a alma. Foi ofertado um cargo ali no momento para uma pessoa.
assim, você passou no concurso, então, né, você quer o seu concurso? E aquilo, cheguei no escritório e falei para minha colega, olha, o que eu vi eu não gostei, né, não fomos atendidos. A gente ia para a Câmara com cartazes, saía na rua, fazia passeata. Se tiver... não sabia nada de política. Não sabia grupo, para onde ia, não tinha um financeiro, não tinha essa coisa orquestrada que é. Mas eu tinha essa revolta e essa vontade de sair da minha mesa e conseguir fazer coisa para mais pessoas e ser ouvido. E dar voz. Aí falei para minha parceira de escritório, a Graça Tartalho, eu falei, olha, a hora que tiver aí uma eleição, eu vou concorrer. E se eu ganhar, esse povo vai ter que me engolir. Então, eu fui para o lado de um candidato que era oposição ao prefeito, que naquela época tinha causado ali aquela situação. Ele perde, eu choro porque ele perdeu, fui para casa e acordei o povo dizendo assim, ó, você ganhou como vereadora. Então, não foi assim algo muito arquitetado. Eu nem sabia direito como funcionava. Mas aí eu entrei, crente do que é correto na nossa concepção. Você paga um preço muito alto. Tem coisas que não vão te tirar, né? Assim, nem terapia, nem medicação, nem nada. Ainda mais a gente que é mulher. Tá? Você não vai ver um homem passar pelo que uma mulher passa na política. Eu sempre falei isso. As humilhações, os assédios, as imputações criminais, os escárnios, as apunhaladas pelas costas, as puxadas de tapete. Eles vão te mapeando, então eles vão arquitetando toda uma situação, porque você não alcança a maldade que está no coração de uma pessoa. O nosso coração não alcança. Então você vai. Ah, mas você é advogado. Viu? O que é teu coração? O que você pensa, né? Que sonho que você tinha? Então, é muito pesado. Tanto que, numa época que teve uns ataques lá e exigiam a minha renúncia, eu tive contato com outras vereadoras de outras cidades do estado de São Paulo e elas falavam, foi o meu filho atacado, eu fui atacado, o prefeito age assim. Viviam o mesmo cenário que você estava vivendo. Exatamente. E é uma exposição de cunho sexual. A nossa imagem, a nossa dignidade, o nosso eu por sermos mulheres, as falas, as cusparadas. Ah, mas Nossa. tinha cusparada? Tinha. Você não vai ver um Que homem triste. passando por isso. Verdade. Não vai. É assim, eu entendo bem o que você está falando, porque é bem isso mesmo. Para nós é muito difícil mulheres estar ali competindo. É muito difícil. Eu não imaginava que o de ódio igual pra natural igual, né? era de mulheres. Porque assim, um homem a gente olha e você fala, meu amigo, você tá com medo, né? Porque você vai debater, o que você vai debater? Porque muitas vezes eu falava, o que você vai debater comigo? O que você tem para debater? Porque eu poderia não entender de política, mas o que estava no papel, o que estava na minha mesa, eu não ia nunca para uma sessão sem saber o que estava acontecendo ali. E aí, para o colega debater, ele ia ter que saber pelo menos o que estava escrito. Eles não sabiam. Não sabe. A grande maioria. Se tiver 2 ou 3, a grande maioria. Então, Sim. já começa por aí, que a gente vai para qualquer situação que nós nos dispomos a fazer muito mais preparadas. Sim. Só que aí você esbarra numa colega. Ah, não, mas mulher, somos todas juntas. Não gente, isso é uma balela. Eu falei isso no programa Tudo passado. mentira. Balela! Eu Mentira falei é isso no pouco, programa Darcy. no programa passado, que mulher não apoia mulher. Não. Muito pelo contrário, ela te vê como adversária. Eu falei isso no programa passado. Eu vivi isso. Hoje pode ser que não exista, porque mudou as mulheres lá na Câmara de Itupeva, né? Nenhuma das mulheres foram reeleitas, o que é ruim também, porque politicamente as pessoas não se identificaram. Sim. Então a gente vê que, enquanto homens são reeleitos, mulheres Não são. raramente. Quantos vereadores de Itupeva foi reeleito? Homens. Praticamente todos. Não, um só não foi, o restante foi, e os que não disseram que não iam concorrer mais, que não Sim. concorreram naturalmente. 2 disseram, não vou mais concorrer. Um realmente não tinha condições, então não conseguiu, mas aí ele foi suplente de um que veio a falecer. O restante todos. O restante todos. Então. Numa E aí, população, quantas mulheres vocês deram na Câmara? éramos em 3. 3 vereadoras lá? Nenhuma se reelegeu. Não, tinha uma já que era reeleita, uma que também assumiu um outro vereador que faleceu, ela era suplente, ela subiu, e eu que de primeiro mandato tinha concorrido e tinha Sim. entrado. Hoje são quantas? 2. Legislatura Que não nova. são as mesmas, né? Não, eram conselheiras tutelares as 2, e as 2 acabaram entrando para a vereança.
É muito Cenário triste de se ver diferente. isso, né? E não vai mudar, viu? Não, Não. não, não. É piadinha. Eu ouvi piadinha durante a campanha. Verdade. Piadinha que não vale nem a pena falar. Eu imagino. Agora, E você que é imagina o que eu. você falou. Que é o que você falou. Não vai curar. Não vai sarar. Não apaga, né? Não apaga. Você pode amenizar, ok, porque não faz diferença na nossa vida. Porque eu me considero que eu sou mais eu. Que você é capaz, Tá? Que eu sou né? muito melhor. Por quê? Porque eu consigo fazer todas essas atribuições e mais sair candidata a vereadora e fazer campanha na rua. E foi uma campanha árdua. Nossa, gente, pelo amor Você de entendeu? Deus. Foi uma Então, campanha árdua. mas é algo que a gente tem sentimentos. A gente tem coração, a gente tem sangue que corre na veia, Sim. né? Então, assim, é muito, sabe? É muito triste você ouvir, vocês estão aí só pra ajudar o homem a subir. Uhum. É bem Não, e isso. os colegas, quando que a olham gente para vê você assim, bastante. o que você tá fazendo aqui? Você é advogada, o que você está fazendo aqui? Eu sempre falava nos meus debates, nas minhas falas, e era uma das coisas que, dentro das minhas orações, muitas vezes eu ajoelhei no gabinete para orar muito, 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 muito. E eu falava, eu não vou abrir mão de defender o direito que eu tenho o direito de ter direito. E eu falava isso na tribuna. Eu estou aqui defendendo o direito de pessoas que sequer estão acompanhando essa sessão ou sabem o que está acontecendo nos bastidores. E por que você vai falar? Por que você vai fazer tanto requerimento para o prefeito? Você vai travar a secretaria? Porque eu tenho o direito de ter direito e defender o direito de ter direito. Então, eu vou fazer, meu mandato diz. Então, foi assim muito tempo dos colegas se reunirem para derrubar requerimento de uma vereadora. E o partido? As favas. Então. Olha que legal, né? Porque, Cícera, você é inflexível. Você tem que ser mais tolerante. Nossa! Aí eu pensava, meu Deus, mais flexível e tolerante. com o quê, né? A quê? A quê? Se a gente aqui faz o mínimo que é possível. Não faz sentido. Aí depois você vê um debate acalorado. Né? Olha, eu vou falar tal coisa, tá? Porque eu tenho que falar, tá, prefeito? Mas, ó, tamo junto. E aí você tá aqui nos bastidores, aí você fala, nossa Senhora. Aí o povo vem, ovaciona, põe na rede social, compartilha e você pensa, se você soubesse da missa a metade, meu amigo. Mas o povo quer saber? Não. Quantas Não quer. vezes eu não fui xingada por mulheres, por pastoras, por irmãos de igreja católica, irmãos que me conheciam na adolescência, num jornal, porque eu estava explicando uma questão ante o prefeito, que não concordava, a favor da população, de verba pública, de crédito suplementar, de empréstimo. E eu era, assim, enxovalhada. E aí você fala, a pessoa não entendeu que eu estou defendendo o direito dela. Mas é bem isso. Porque É as pessoas surreal. não buscam saber. Sim. É. Agora, Surreal. uma coisa que eu queria saber a sua opinião. Eu já tenho a minha, mas eu tenho que ficar calada, né? Acho que eu vou ter que ficar também. Vai que eu vou ser Ai, processada não, depois mas daqui. eu queria que só que você... como que você vê a população aí fora, né? A população aí fora, do momento da campanha. Como que você vê o povo? Você já disse uma frase que eu acho que cabe muito bem, que, na verdade, eles não querem saber. Porque se todo mundo... aí você ouve aquele velho ditado que diz assim, não quero saber de política, não, eu odeio política. Só que a população grande não maioria te sabe fala isso. que nós vivemos política em tudo. Um alimento que você compra no supermercado, na consulta que você vai no médico. Os seus impostos, Tudo. da energia, Tudo água, é tudo. política. Tudo é política. Tudo está na mão dos políticos. Somos nós que decidimos quanto vai custar a sua passagem
de ônibus, quanto que está custando o nosso cafezinho de cada dia. Aliás, café tá um perigo, né? Nossa senhora, eu tenho um cliente que está me pagando os honorários em café. Eu não sei nem se eu dou um beijo, se eu agradeço. O que, que eu faço com o cliente? Eu vi no YouTube agora esses dias um vídeo chegando, um negócio escoltado Era café. No mercado. O que, que é? O café. O cliente chegou com um pacote de grão de café italiano lá. Eu falei, e foi uma semana que eu ganhei joia, ganhei caneta de ouro e ganhei o café. Café. Eu falei, E tá valendo gente, ouro. Tá valendo ouro. Olha. Bom, a população, eu vou falar para você, Dá, vou te chamar de Dá aqui, íntima, parceira. Isso aí, amiga. A população, eu estava lá e eu pude ver que há um misto. Há um misto da pessoa que não está alienada a nenhum tipo de político, que está sofrendo e que precisa conseguir o direito dela. Então, ela vai com aquela pessoa que conseguir chegar na porta para ela. Às vezes, ela é avessa a quem é o político, o que, que ele faz, mas ali naquele momento ele chega e ele fala, vou te abrir a porta. Depois tem os grupos de pessoas que eu percebi que depois da pandemia a sociedade mudou, que são principalmente as pessoas que moram em condomínio. Que antes a política, ela é a politicagem, a política não, a politicagem, ela é feita para grupos de vulneráveis, socialmente falando, economicamente falando. Então eu tenho vereador ou deputados que se reelegem com essas mazelas da população. Eu te dou migalhas e você vai virar eternamente o meu escravo político, né? Eu pago a sua conta, te dou a consulta, a cesta básica que eu mesmo pego no CRAS, e você vai virar o meu eleitor contumaz e o meu escravo político. E tem aquela população que já percebeu que a política vai criar a taxa do lixo, que a política vai criar o IPTU extremamente alta para o seu condomínio, para a sua casa, para o seu bairro, e não vai te dar um retorno. Vai criar a taxa de iluminação para o seu condomínio ou para o seu bairro que você tem um terreno vazio e que não tem uma construção. E tudo isso vai no seu carnê do IPTU, você não tem nem opção de contestar uma coisa ou outra. Então, a politicagem ou os atos políticos hoje, eles interferem em todos os tipos de lares. Tornam escravos pessoas mais necessitadas. O que eu acho um crime. Usar as necessidades das pessoas e as mazelas, mas infelizmente é a realidade. E geralmente essas pessoas vendem o voto. Ela está com fome, ela precisa comprar a cesta básica dela. Quanto que está o gás, quanto que está a luz? E o político faz o quê? Não todo, né? Mas o que é historicamente que a gente verifica que acontece? Nós sabemos aqui, é sabidamente, né? Sim. Vai escravizar politicamente esse nicho da população. Não, de novo, não estou dizendo que todos os políticos. Mas, porque o que eu aprendi também? Que quando a gente fala, nós somos seres humanos bons, ou eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu também erro. Sim. Mas eu Não é procuro perfeita. sempre acertar. E sempre vai ter alguém em algum lugar com a essência ou a mesma condição. É raro. Em 100 pode ter um, mas vai ter. Então a gente não pode perder essa esperança, né? Então, hoje, voltando, eu consegui grupos de população me apoiando, não porque eu vendia ou eu proporcionava algum ganho, né, de político, não, mas porque eu defendia realmente o direito, porque eu fiscalizava, porque eu fazia o que eu tinha que fazer. E aí eles seguem, né, inclusive hoje eu conversei com esse grupo. Então, a população, na sua grande maioria, depois da pandemia, que migraram para cidades pequenas, de grandes cidades, elas perceberam que a política, principalmente a municipal, ela interfere demais na sua vida. Então, elas começam a sair das suas casas, elas começam a questionar. Tem pesquisas que falam, né, da questão do nicho intelectualizado ou não, das pessoas que têm mais acesso à leitura ou a meios de não ser uma mídia viciada ou manipulada. Então, essas pessoas elas têm reagido cada vez mais. Mas a grande massa de manipulação são as pessoas que hoje ganham o seu salário e precisam sobreviver. Essas pessoas, é um crime, não é? Eu acredito que não são elas que cometam crime. É um crime que é cometido, porque eu vou te nutrir constantemente com uma cesta básica. Teve gente que falou assim para mim, eu vou tirar o adesivo do seu carro, porque tem vereador que pagou a bateria do meu carro e você se nega a fazer esse tipo de coisa. Então,
Teve população que falou, foi R$50. O outro grupo, R$100. E aí teve gente que falou, eu recebo de todos, e na hora eu decido. Você sabe que eu ouvi uma frase durante a campanha, que eu lembro dela e eu fico... Não foi só de uma pessoa, foram de várias. Não sei nem se era real aquilo, ou se estava fazendo piadinha com a política. Politicagem que seja. É assim... e você tá pagando quanto? Não ouvimos isso, amiga? Muito. Eu ouvi muito. Eu cheguei, às vezes, chegava de noite Nossa, no bairro. aquilo me Mas dava quanto? um nome, eu- dava um... Uma coisa Nossa, eu simplesmente, eu saía, eu não falava mais nada pra essa pessoa. Uma coisa que, assim, não que marcou, mas que eu não me esqueço, era um dia, tava um sol escaldante, e a gente chegou para abordar um grupo, acho que tinha uns 5, que eles não tinham mais que 20 anos. Você lembra disso? Lembro, aliás, nós pedimos licença pra entrar lá. Com certeza, a gente sempre... mas não esse caso específico, um outro, que eles não tinham 20 anos. E a gente abordou, perguntando se podia falar. Eu falei, vou apresentar a minha candidata, ela tá aqui. A primeira coisa que eles falaram assim, vai pagar cerveja? Você lembra disso? Lembro. Vai pagar cerveja? Gente, eles não tinham 20 anos. Aí você acaba se assustando, porque são pessoas com 20 anos que tá vindo agora. Então, assim, já tem essa visão também. São jovens. Que são, exatamente, que muito poderia ser o jovens pra futuro. o futuro que já Eu vou deixar está... você chocada. Você falou da cerveja, eu vou deixar você chocada. Vou chocar vocês. Ah, não, por favor. Meu Sil, Deus. presta atenção, hein? Sil Ferreira tá ligadinho aí com a gente. Sora, Beijo. o negócio é o seguinte. O que é um beck? O que é um baseado? Você não dá, a outra dá. Dá. Entendeu? Então, você tá falando da cerveja. Mas de contrapartida, nisso também, a gente chegou num certo local para fazer a campanha, pedimos licença para entrar e começamos a bater nas casas, né, para falar com a população. E esse grupo que estava ali trabalhando, eles nos cercaram, a gente já falou, né? Ficamos até com medo, só Mas, tava assim, nós duas. Passei Eles por isso. não cercaram a gente por coisa ruim, não. Não. Eles sentaram e falaram assim, a gente quer ouvir sua proposta. Aí, ali foi, você vê a realidade, ali foi impressionante, né? E um deles falou assim pra Darcy, posso te falar uma coisa? Ele falou assim, eu comecei nessa vida, eu era muito novo. Eu era um moleque, eu tinha 10 anos. E eu não aconselho pros meninos de hoje entrar. Então, sabe o que tá faltando aqui no nosso bairro? Uma quadra para eles jogarem bola, ter curso profissionalizante. Entendi. Então, se você ganhar, se comprometa a trazer para cá esporte, que é o que essas crianças estão precisando para não fazer o mesmo que eu faço. Então, também foi uma face diferente do que a gente ouviu dos outros jovens que queria cerveja. Esses jovens estavam trabalhando numa coisa ilícita, mas de contrapartida eles estavam pensando nas crianças que estão chegando. Inclusive, ele falou, tem um menor aqui, que ele vem aqui, eu mando ele embora. Porque eu falei que isso não é vida e aqui ele não vai ficar. Não foi o que ele falou pra A gente tem... eu chorei muito, assim, num período, porque eu falei, meu Deus, as pessoas vão ficar órfãs. A gente tem pessoas, inclusive, me dói não poder socorrê-las como deveria. Eu fiquei no semáforo com a minha filha, de 20 anos, e às vezes ficava uma tia, uma amiga comigo, e eu falo que eu tô com diploma de vender água no semáforo, né? E tem um cantinho do semáforo que é melhor você ficar ali numa esquina. E a gente ficava nos horários da noite. Passou um pastor... E veio um pessoal de rua que também se droga. E ele voltou. Ele voltou e ele olhou para mim, olhou para minha filha e falou, eu senti que eu tenho que ficar aqui e orar por vocês. Ele ficou vários dias passando no semáforo, quando ele me via com a minha filha, parando para orar e para conversar com a gente, e para que não deixasse ali também os homens ficarem cercando, porque nós duas ficávamos ali um bom tempo.
Ele disse que levou a nossa história para casa, e a esposa falou, você vai votar nela porque ela é bonita, né? E por fim, a gente se acompanha no Facebook, mas foi uma pessoa que marcou a minha vida. Às vezes ele parava para orar, ele falava, me chama a atenção, você está aqui na rua a essa hora com a sua filha. Eu tenho filha, mostrou a foto da família e ficava ali. No mesmo semáforo, que a gente ficava em semáforos às vezes diferentes, atravessou um rapaz chorando. Ele pegou o papel com a minha filha, que a gente tinha um panfletinho dizendo ali um pouco dos trabalhos, porque não dá para colocar tudo. Sim, sim. E ele chegou para mim e falou assim, olha, sua filha me falou que você é advogada e que você apoia e defende a causa dos autistas. Eu me separei da minha mulher porque eu não tenho condições de criar nem cuidar de uma criança autista. Ela não consegue trabalhar, ela não tem renda. Eu até vou voltar, porque ela vai precisar comer e a criança também, mas eu não sei lidar com a situação. Se você ganhar, você promete que você ajuda, porque ele precisa de terapia, ela precisa de um benefício, e eu não sei lidar com isso, porque eu não queria uma criança deficiente. Nossa. E o que você fala para um pai desse? Eu ali, com fome, cansada, vendo pessoas do meu grupo, do partido, me sacaneando, sem dinheiro para a campanha, a minha filha faltando na faculdade, todo mundo com febre, outro doente, porque todo mundo pegou virose, de noite, se aproximando, e eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Então, o que a gente faz na política? Pode não ser por 1000, pode por não ser por 73 mil habitantes, que é o que tem a minha cidade, mas, de repente... Por um. 10. O que Cristo falava quando ia lá, que ia destruir a cidade e o anjo encontra, acho que Abraão no deserto? E se tiver um justo? E se tiver 2 justos? Então, você fez grandes feitos na política? Talvez não, mas eu sempre estive do lado da população todas as vezes que dava. Promotoria de justiça, eu batia carteirinha com essas mães. Tinha um grupo de mães atípicas que acabaram se transformando em apoiadoras, em amigas. E são essas pessoas que precisam de nós. Pode ser, e é verdade, que a gente não tem o dinheiro que o povo tem para fazer campanha. Mas a gente tem vontade de fazer a diferença. Sim. Mesmo que milhares não vejam, tem um que vai atravessar a rua e vai dizer, eu preciso que você me ajude. Isso mesmo. Exatamente mesmo. isso. E quando veio o retorno que, né, perdi por poucos votos e ali aquela coisa toda, e eu estava tão cansada e doente, chegou uma hora que eu falei assim, ai meu Deus, se perder, daí eu vou descansar porque eu não tô aguentando mais, né? Porque a gente fica de tanto... Cansadíssima. Teve um na rua que quase me agrediu. Eu estava na porta de um comércio, dei bom dia, um senhor de cabelinho branco, ele vira para mim e fala assim, bom dia só se for para você, sua... E político é tudo ladrão, tudo corrupto. Olha lá, um corrupto foi caçado, tá concorrendo, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você pegou o dinheiro de quem? E ele me pegou de tão supetão que ele me desmontou naquele dia, porque não tinha o que eu falasse, que ele gritava comigo ali na rua. Eu só consegui falar assim para ele. E eu acho que foi do fundo da alma. Eu disse, como o senhor é amargo. Ele parou, ele estava gritando, ele parou. Eu não sou amargo, não. Eu falei, e talvez nem tenha conserto. Aí ele atravessou a rua, sabe? Então, são coisas assim que me marcam. O quanto a pessoa não tem o tempo, ou tem mágoa do político, ou julga. Exatamente. Mas julga todos, né? Julga todos. E desrespeita. Sim. E desrespeita. É bem isso mesmo. Karina. Carininha, um boa beijo noite, pra querida. você, Cá. Guerreira a Cá também é uma também. guerreira, concorreu também em Campo Limpo, uma né? mulher de fibra. Sabe que não foi fácil também, né, Cá? Sabe. Foi difícil. A Sil também tá aqui ligadinha com a gente. A Sil foi do meu partido. A Sil, além dela não conseguir fazer a política, a Ela campanha, ficou doente também, né? ela teve problemas de saúde, né, na família, né? Sim. Então ela, coitada, também não Também foi pra fácil, ela não mas foi não foi fácil, fácil. Não. Mas eu acho que valeu a experiência, né, Sil? Não foi fácil, mas ela não desistiu, né? Não, ela foi até o fim. Isso, até ela o foi fim. até o fim. Ela foi uma guerreira também. Foi mesmo. Foi uma guerreira. Até o fim ela foi. Isso é importante, A né? Valdirene fala que não foi fácil pra você lá também, né? Não foi. Ela fala que... E o pior, muitas vezes sendo menosprezada pelas mulheres, essa mulher sofreu, só Deus sabe. Exatamente. Quando eu perdi ali a concorrência, né, da votação, ela estava na Itália.
E ela chorou muito, assim. Sabe aquela amiga que você tem que chora com você? A Val é assim. Vocês vão amar conhecer ela e ela vai amar vocês. Vocês têm que ir numa degustação de vinhos lá na loja dela, que ela faz só para mulheres, com música ao vivo e tudo mais. Verdade. Convida a gente. Convida Pode que deixar. já estamos lá, né, amiga? Nós estamos lá. Ela falou assim para mim, será que realmente era para você estar lá? Será que você ia aguentar essa legislatura com esse povo que entrou? Porque a gente olha e não é para você. E aí ela mandou, sabendo que eu gosto de girassóis, você sabe todo o histórico dos girassóis, gosto de Sim. orquídea também. Mandou o marido dela ir lá na minha casa levar um buquê de girassóis para mim. Então, ele tinha que me entregar um buquê de girassóis. E eu falo que a gente segue e se mantém de pé nas batalhas por conta De pessoas, de pessoas assim. maravilhosas que estão do lado da gente também, né? Produção, pode soltar. Nós temos um recadinho, né, Su, da PAI. Um recadinho muito E logo em importante. seguida, ó, nós se empolgamos todo, já tinha que ter soltado esse recadinho. Já tem mais de 1 hora que nós É estamos que o aqui ao assunto vivo. tá ótimo. E nós teríamos muito mais coisas para conversar. Não? Com certeza. Nossa, acho que é um dia inteiro. A Cícera não pode demorar mais 4 anos para voltar. Não, Ela tem que voltar antes. vou voltar logo. Venho. voltar Produção, logo. assim que estiver pronto, pode falar e soltar, para soltar o recadinho que nós temos da PAI, né? Isso, um De recadinho um evento, importante. né, que vai acontecer agora no dia 28, né? Isso. Outra entidade também, mais, né? E quem puder, né, contribuir com esse evento, né? Sim, sim, A PAI agradece, né? sim. A hora que estiver pronto, pode soltar. Enquanto vocês não soltam aí, nós vamos conversando aqui, para depois nós Vamos encerrar. explorar a Cícera mais um pouquinho, que ela demora muito para voltar. Não serão mais 4 Tá. horas. Pode deixar. Já vai soltar? Vai soltar. Então vamos lá pro recadinho. Pode soltar, então. Olá, amigos e amigas da PAI de Várzea Paulista, tudo bem com vocês? Meu nome é Nalva, eu sou enfermeira da PAI e também sou membro da nossa comissão de eventos da instituição. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 28 de fevereiro, teremos a nossa segunda edição da Pizza Especial à PAI. E você pode organizar aquela pizza entre familiares e amigos e também contribuir com a nossa ação social. Adquira a sua através dos nossos canais oficiais ou através do número 4493-6342. Contamos com a sua colaboração. É isso Então, aí. quem puder contribuir, comprar a Sim. pizza, né? Sim. Entre em contato aí com a PAI pelas redes sociais ou pelo telefone. Quer falar de novo, amigo, o telefone? O telefone é o 4493-6342. Ou pelas redes sociais, né? Isso. Da PAI. O evento é no dia 28, né? Isso E mesmo. assim, e esse vídeo também está na página da TV, Da né? TV. Da Na TV, página eu da acho que TV, tá, nas tá no redes Instagram. Da PAI também. Acho que tá no Instagram de Mulheres de Conquista, também. Então, quem puder contribuir, Isso. esse dinheiro é revertido para as crianças da PAI, né? Lá eles têm um trabalho maravilhoso, né? Sim. Atendendo as crianças aí do nosso município, e Mulheres de Conquista também apoia essa causa, né? Com certeza. Cícera, hoje você continua lá advogando. Eu imaginava, assim, fiquei muito tempo fora de advocacia, fazia uma coisinha ou outra, porque mergulhei. A política, ela consome a gente, assim, de um jeito. É 24 horas, né? 24 horas. Se tivesse 36 horas, Seria também. Não responde uma pessoa 2 horas da manhã para você ver só. Num sábado, num domingo 19, a vereadora tá saindo com a família ou o vereador tá num churrasco. Eu vi um comentário desse. O vereador tá num churrasco no domingo 19? Eu falava, não é possível. Mas, enfim, tem outras questões. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Vou voltar para o escritório, vou trabalhar em São Paulo, vou me mudar da cidade, preciso sarar as feridas, preciso me refazer. De repente, dobrei de novo o joelho ali no chão, comecei a conversar com Deus. Eu não esperava que os meus clientes, assim, de 9 anos, 11 anos, 12 anos, eu estou com demandas que eu nunca imaginei. Oh, glória a Que Deus. bênção. Para vocês terem uma ideia, Isso é maravilhoso. o salário de um vereador de 1 ano, uma causa. A primeira causa. Eu estava em Paraty com os meus filhos, me ligaram e disseram, você vem para um flagrante? Olhei para as crianças. Bora. Ai, bora.
e o povo na delegacia esperando eu chegar. É o caso, assim, que tem consumido, mas vieram outros. Eu não consigo fazer mídia, que nem os advogados estão fazendo agora, é uma coisa que eu estou aprendendo, vendo com o pessoal. Mas, tradicionalmente, as pessoas... Você voltou a advogar? Você está advogada de novo? Você voltou lá para sua sala? Então, isso tem acontecido. A minha colega... Graças a Deus. Minha colega de escritório, que é dona do prédio ali no centro da cidade onde a gente trabalha, ela ficou meio assim quando eu entrei na política, ela não gosta de se expor, ela já é uma senhora advogada, se aposentou, e ela falou para mim, ai, família tradicional, ai, parceira, e ela é muito minha mãe, assim, muito minha amiga, sabe? Muitos anos a gente tá, às vezes a gente ia pro escritório só para conversar nós duas, tomar um café, levar um bolo, e ela tem bem mais idade do que eu. Então, foi um período de quase 4 anos que eu mal a vi. Quando ela e o marido soube que não deu certo, ela me chamou no escritório recentemente. E ela disse assim, ó, quero dizer para você, é outra pessoa também, quero dizer para você que aqui você tem uma amiga, a sala é sua, você não vai pagar nada, nem os impostos, nem que a gente tem a moça, tributo de prefeitura. Não, a gente está dando a sala para você. Olha. E a gente vai te dar o apoio nisso. Já conversei com as maravilha. minhas filhas. Quero que você saiba que você tem uma amiga e você vai prosperar porque você merece. Então, Você continua. Valeu a aí. pena. valeu a pena. Valeu a pena. Ai, que bom. Valeu Deus a pena sabe todas as por- coisas, né? Deus sabe Sabe. todas as coisas. Sabe? Gente, chegamos no finalzinho, amiga. Infelizmente, né? Ai, que triste. Mais Então, assim, um. se as senhoras precisarem de advogados aí da área com criminal, certeza. área de família, trabalhista, eu certeza. tenho uma super advogada comigo, que é a doutora Gisele Reis. Previdenciária, a doutora Pamela, ela é daqui da cidade. Inclusive para lidar com as questões das pessoas com necessidades especiais. Família também, a gente tem uma parceira no grupo. No Top. criminal, a doutora Marina Zanotelo, que é professora das faculdades de Direito aqui da região, que está minha Olha. parceira no criminal agora também. Você Ou vai, seja, vai brilhar, precisou filha. Você também nasceu de pra ser advogado, advogada. independente da área, procura a doutora Cícera. Estamos aqui. Estamos aqui, né? é isso aí. E se ela não pegar a cauda, ela indica, né? Cícera, despede do pessoal aí. Deixa suas redes sociais, amor. Quem quiser te acompanhar. Gente, já tá na nossa então, telinha. obrigada de novo pela oportunidade. Eu espero que não passem realmente os 4 anos, que a gente consiga estar também se Deus espera. quiser. novamente. Vocês me encontram no Facebook como doutora Cícera Zanata. No Instagram também, doutora Cícera Zanata e Tupéva, então vocês vão me achar, são 2 Instagrams. O telefone é 971789744. Se jogar Cícera no Google, no Facebook e no Instagram, vocês vão me achar. Sim. E eu fico à disposição. Cícera, nós queremos te agradecer imensamente, Muitíssimo. tá? A gente, como eu disse no começo do programa, a gente achou que você não viria mesmo por conta da chuva, do toró que caiu mesmo A bem gente imaginou próximo, que o trânsito ia estar Sim, bem mas pesado. olha, você não, você provou que aí, mais uma vez, valente, né? Veio mesmo, então quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Você foi a segunda, que depois que a gente retornou, que está aqui com a gente. A gente fez questão de colocar você aqui na nossa lista, porque a gente precisava que você viesse. Eu e a Su, nós temos um projetinho da gente conseguir trazer todas as mulheres que saíram candidatas, a sabe? gente Para tá que o povo pensando conheça mais um pouquinho das mulheres. Quem são as mulheres que saíram candidata a A vereadora. vereadora, né? Eu tenho certeza que Para conhecer a história, Sim. as vivências, quem né? é a pessoa, né? Porque daqui 4 anos a gente tem eleição de novo, né? Isso, E gente. essas mulheres têm que ser conhecidas. Exatamente. Tem que ser vistas, né? É isso aí. Então, assim, pessoal, a gente agradece de coração mesmo quem esteve ligadinho aí com a gente, tá? Que vocês tenham aí um final de noite maravilhosa, uma noite abençoada aí. E até o próximo programa, se Deus quiser. E só uma última informação, nosso diretor tá falando que vai ter o programa Seu Direito da Conquista. E a doutora Cícera já está mais do que convidada para participar. Olha, até, como dizia, eu fico até arrupiada. Ai, gente, eu amava sim, aquele programa. Aí o chicote estrala. Esperem o programa Seu Direito da TV Conquista Senhor com a Cristiano doutora Beccari. Beccari. Tá na hora de voltar, né, meu filho? Chega, né? Acabou Acabou, as né? férias, Boa né? noite. Se a gente voltou, ele E também tem que voltar, Boa né? noite.
Volta na volta quinta? quinta. Volta quinta agora? Fechou. Bem-vindo, É isso aí. Cristiano. Ele Volta. faz o programa aqui. Adoro quando o diretor tá nos bastidores falando assim, né? Ele chama a nossa Isso quando ele atenção. não fica fazendo assim lá pra mim, pra cortar. Não, né? ou ele Chega, faz algum gesto e a gente chega, não ó, entende telefone. o que é. Eu faço Agora, qualquer, não tô nem vendo. se ele ainda bem que ele mostrou o celular e eu entendi, né, diretor? É assim mesmo. É, ele Mas fala a em gente Libras. Não é agradece possível um negócio você desse. Muito mal por imensamente. sinal. Ele não sabe fazer mímica. A gente agradece, Cícera, imensamente pela sua atenção, pelo carinho que você tem com a gente, né? Por ter aceitado estar mais uma vez aqui no nosso programa. Por ser uma mulher porreta, não tem medo de falar. Fala mesmo. A gente já sabia que esse programa seria muito bom, né? Ainda a gente Com comentou. certeza. Falou, a Cícera vindo no programa, a gente sabe que vai ser bom, porque você fala mesmo e eu acho que é isso que a gente tem que ser transparente, né? Sim. Nos assuntos que a gente aborda, sem maquiagem nenhuma, que a população merece, né? E acho que nós, como cidadãos, também merecemos. Que o que a gente espera é sempre transparência em tudo, né? Deixa eu só falar uma coisinha que eu li lá anteriormente e eu não falei. A Valdirene Pavana, ela isso, a Valdirene. pediu pra te dar... Vou te mandar um abraço, te dar um abraço. Pode deixar que eu vou dar, Valdirene. Mais um. Nós E o já Val? abraçamos e a gente abraça de novo. Eu agradeço por tudo, novamente. E eu espero que nós tenhamos bons debates no programa É Seu Direito. Nossa, Com isso vai certeza. ser top, hein? Nossa, Pessoal, não percam que esse programa, Seu Direito, é porreta. isso aí. Esse vai. Esse. Então, pessoal, Gente, até a até próxima. a próxima terça. Não, até a próxima terça não, né, diretor? Terça-feira que vem a gente não vai ter programa por conta do feriado de carnaval. Então, não teremos Mulheres de Conquista. Mas na próxima, estaremos aqui de novo. Não. Terça agora não é ainda carnaval. Nós não teremos é? por conta Olha, de eu uma já mudança. achando, menina. Não, por causa da nossa mudança, Mas né? não é terça da semana que vem, que já Não, é o carnaval? carnaval é na outra. É na outra? Olha, É na eu já outra. adiantando o carnaval. Então, na A gente verdade, nós quer- vamos ficar 2 terças sem Sem vir. ter- é. Aí na próxima a gente volta todo É vapor. verdade, porque terça que vem a gente vai estar de mudança, né? Isso mesmo. Isso A mesmo. gente vai estar no estúdio novo, casa nova, tudo bonitinho. Tudo chique. E aí na outra terça, então, não tem programa, por conta de ser o feriado de carnaval, mas em março estamos aí. Se Deus Com quiser. mais um Amém. Mulheres de Conquista. É isso aí. Beijo, pessoal, e até a próxima. Podcast Mulheres de Conquistas. Oferecimento Pixel Internet. A internet do seu jeito. Jill Sound. Tudo para som automotivo e Insul Filme.